Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Áries. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa energia, tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais, também quero informar às pessoas que querem ou têm interesse em fazer o seu mapa astral, mapa cabalístico ou consulta privada, pode verificar os contactos abaixo do vídeo. Na caixinha de descrição vocês encontrarão todas as informações necessárias para entrar em contacto direto comigo. Volto a repetir, esta é uma leitura geral. Se há coisas ou até mesmo a própria mensagem em todo não ressoa com vocês, não forcem a mensagem. Lembrem-se, são leituras gerais. Se for necessário, se vocês sentirem a necessidade realmente de um direcionamento mais direcionado a vocês, à vossa energia, vocês têm que procurar alguém da vossa confiança para realmente abrir as cartas ou abrir o jogo para vocês, única e exclusivamente para a vossa situação e para a vossa energia. Antes de mais, também quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário e se sentirem que esta mensagem deve ser partilhada, também a partilha, que é muito importante para o apoio e o desenvolvimento deste canal. Vamos iniciar a vossa mensagem. Eu tenho 3 decks em cima da mesa. Este deck será a energia principal para todo o vosso mês de novembro. A energia principal para áreas diferenciadas da vossa vida, como amor, trabalho, finanças e a espiritualidade e a vossa própria energia, como vocês iniciam o mês de novembro. E o tarot para clarificação ou trazer algum tipo de acréscimo à energia principal da vossa mensagem. Vamos iniciar a vossa mensagem sempre com a invocação dos nossos queridos seres de luz, para que nos possam trazer as melhores orientações, os melhores direcionamentos divinos para nós e para a nossa vida. Meus queridos seres de luz, trabalhai através do amor, da verdade e da justiça divina. Eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me, por favor, mensagem para signo de Áries, referente ao mês de novembro. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo, canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome, em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade quer comunicar para vocês. A energia com que vocês entram o vosso mês. Este é um deck Lenormand, mas tem mais cartas que o deck tradicional. Se sair alguma dessas novas cartas, eu irei tentar explicar o significado delas da melhor forma possível, ok? Claro que eu sei o sentido, mas de forma se calhar vocês terem uma noção do que aquela carta significa. Esta é a energia como vocês iniciam o vosso mês, o porquê da vossa energia, finanças, amor ou família, trabalho ou estudos para quem está no ativo. Para quem não está no ativo, avança, gente. Eu digo sempre isto, avança esta área. E o conselho da espiritualidade. Vamos tirar a mensagem do vosso mês. Esta mensagem eu só vou ler no final de toda a vossa mensagem, ok? É mesmo lá no finalzinho. A energia principal para o vosso mês de novembro. Fica aqui, para que vocês vejam que eu não mexo. E vou baralhar o tarot. Este tarot tem invertidos, por isso eu neste tarot eu uso as cartas também invertidas, não só as posições normais, como também os invertidos. Eu utilizo.
uma vez que ele é assim, tem que ser usado assim. Vamos então iniciar a vossa mensagem. Como eu digo, são leituras gerais. Se vocês sentirem que não é para vocês, soltem. E se sentirem realmente a necessidade de um conselho de direcionamento divino, vocês realmente têm que escolher um colega ou a mim, como vocês assim o desejarem, que vá única e exclusivamente à vossa energia. Tudo o resto soltem ao universo, como eu sempre vos aconselho. A energia com que vocês iniciam o vosso mês de novembro. Vocês iniciam o mês com os ratinhos. Os ratinhos mostram-me aqui muito desgaste, gente. Muito desgaste, seja físico, seja emocional, seja mental. A carta dos ratos é uma carta para prestar atenção aonde vocês estão a depositar a vossa energia ou os vossos recursos, sejam eles de que tipo e de que forma for. Porque os ratinhos, eles também podem falar de alguém ou de alguma situação, de estar a tirar algum tipo de vantagem de vocês. Ou porquê? Gente, e eu vou ser muito sincera, vocês têm a carta das nuvens e os ratinhos a abrir o vosso mês. Ou vocês estão com um pensamento muito negativo, ou realmente há algo que a nível da vossa mente vos está a causar um desgaste imenso. Mas é um desgaste imenso. Atenção às pessoas, volto a dizer, atenção às pessoas, às situações que são trazidas até vocês e que vocês de alguma forma depois se sentem subcarregados ou subcarregadas por coisas que não são vossas. As vossas finanças. As finanças têm a estrela, o que me mostra um momento bom. Não vou dizer que é algo mau, não, porque a estrela até fala em saúde, em realização, em objetivos, em realização de algo, em proteção no lado espiritual. Mas há algo aqui, gente, eu volto a dizer, na vossa energia pessoal e direta em vocês, que vocês terão que estar muito atentos ou atentas para de alguma forma se protegerem desta energia ou desta situação que vos está é como se estivesse realmente a deixar-vos muito mal, a colocar-vos muito mal, ok? Até me engasguei. Cuidado com a vossa comunicação. Cuidado com os vossos pensamentos. Porque há aqui realmente um desgaste muito grande. De forma direta ou indireta. Amor ou família? Aquelas duas cartas preocuparam-me, sou sincera. Amor ou família, vocês têm a carta, com o símbolo da carta, o que me mostra aqui possíveis situações de comunicações, anúncios, documentações, ok? Informação. Que pode ter a ver com este mal-estar que está aqui. Nós já vamos ver com o tarot, porque há aqui um mal-estar ou algo que os vai desgastar bastante. Pode ter a ver com este anúncio, ou com esta comunicação, com esta documentação, sim. Porque a nível de finanças, eu não vos vejo tão preocupados. Com a estrela não me mostra tanta preocupação. Digamos que até mostra um certo equilíbrio. Não vou dizer que vocês estão a nadar em dinheiro, mas um equilíbrio. É como as coisas estivessem meio que controladas. Trabalho ou estudos. Para quem está no ativo. Vocês têm a lua. A lua pode-me falar em sonhos, desejos. Mas também a intuição. Seguir muito a vossa intuição em relação ao trabalho, estudo, estar... É como se a espiritualidade vos quisesse alertar de algo, ou está-vos a tentar alertar de algo.
Porque a Lua, eu não estou a dizer que a situação seja no trabalho. Pode ser, sim, para alguns até pode ser, porque a Lua também fala daquilo que a gente não está a ver, do oculto. Por isso é que a gente tem que estar atento à nossa intuição, aos nossos sonhos. Porque a espiritualidade não fala connosco só através das cartas. A espiritualidade fala através de muitas coisas connosco. Uma música, um texto, um vídeo que cruza assim do nada, os sonhos. Estejam atentos às pequenas coisas, aos pequenos sinais que de alguma forma, quando cruzam com vocês, vos leva ou vos direciona exatamente ao ponto que vocês têm mais aflição, porque é assim que funciona a nossa intuição. Imaginem que, isto é um exemplo para vocês entenderem o que eu estou a dizer, imaginem que vocês têm uma situação a nível emocional que os preocupa. Vocês são bombardeados quase com vídeos que têm a ver com relacionamentos, ou músicas que têm a ver com relacionamentos, ou algum texto que tem algo a ver com um relacionamento, e quando essas informações cruzam com vocês, o que é que vos faz lembrar? A vossa situação de relacionamento. Isto é a vossa comunicação e a forma que a espiritualidade tem para comunicar com a vossa intuição. Ok? Conselho da espiritualidade. Vocês têm a cartinha do caracol. A cartinha do caracol, para mim, como conselho da espiritualidade, é como se a espiritualidade dissesse assim: há momentos da nossa vida que nós temos que reduzir a velocidade das coisas ou ter mais paciência para que as coisas cheguem até nós, mas também é como se dissesse assim: às vezes a lentidão é uma proteção, porque o caracol, quando se sente ameaçado, o que é que ele faz? Ele recolhe-se dentro da casinha dele, da carapaça, certo? E só sai quando já está mais forte ou mais seguro. É quase como se a espiritualidade dissesse: esta lentidão ou o facto de te estás a recolher ou sentir que te tens que recolher não é nada mais nada menos do que uma forma de te proteger e de poderes depois então movimentar-te ou agir de uma forma mais segura. E eu acho que tem tudo a ver com esta situação aqui. Vamos ver com o tarot. Mostra-me, por favor, o que são os ratinhos e as nuvens. Algo se está a alimentar da vossa energia, gente. Algo ou alguém se está a alimentar da vossa energia e isso está a dar um desgaste muito, mas muito grande. Atenção. Olha, já saiu. Eu não digo, olha. Gente, ela saiu sozinha. 7 espadas. Cuidado com pessoas ou situações que estão-vos a prejudicar. Há aqui situações que não... negativas para vocês, tóxicas para vocês. Pessoas ou situações. Mostra-me o que são estas nuvens. Mostra-me, por favor, o que são estas nuvens. O porquê das nuvens, por favor. Três de ouros invertido. Rainha de copas invertida. Gente, este desgaste que vocês têm aqui, que eu estou a falar desde o início e que me está a preocupar, isto tem a ver com situações externas a vocês. Há certas preocupações ou certos desgastes que são nossos, são da nossa vida, são cotidiano, nossos problemas, nossos obstáculos, nossas dificuldades, nossas, eu falo tuas e minhas. Esta situação não é diretamente tua. Esta situação é trazida por outros à tua vida. Por outros à tua vida. Cuidado com as pessoas com quem tens ao teu redor, volto a falar,
Cuidado com os trabalhos de equipa, com as associações, porque aqui o 3 de ouros ele fala muito no coletivo, ok? Fala muito na questão do coletivo. E realmente cuidado para vocês não estarem e eu vou dizer exatamente aquilo que eu sinto que eu vos tenho que dizer, gente. E ainda agora falei isto. Cuidado para vocês não estarem a ser sugados por pessoas ou situações tóxicas. As vossas finanças. Porque esta situação não é diretamente vossa. É como se trouxessem até vocês. Mostrem, por favor, as finanças. Olha, as finanças vocês têm a força. É como eu digo, a nível das vossas finanças, vocês têm a coisa mais ou menos controlada. Porque a carta da força, ela mostra o controlo, mostra a força, mostra a determinação, mostra o foco sobre as vossas finanças, a coragem, às vezes também, de enfrentar situações mais complicadas ou um bocadinho mais difíceis a nível de finanças. Por isso é que eu estou a dizer que esta situação não é tão não é tão pessoal, claro que vos afeta de uma forma pessoal, mas não é diretamente vossa, não é uma coisa que eu diga assim, eu cometi um erro, tenho que assumir o erro, tenho que trabalhar o erro, ou eu surge-me este obstáculo na minha vida e eu tenho que... Não, é como se viesse de fora, externo para vocês, ou alguém realmente, de alguma forma, vos está a desgastar, vos está a alimentar de vocês. Vos está a roubar energeticamente, porque o 7 de espadas é uma carta de roubo, de mentira, de traição, de engano. É alguém com quem vocês não devem partilhar, não devem... É como se fosse uma parceria, ou um trabalho de equipa, ou uma associação, digamos assim, seja de que tipo, de que forma for, que não vos está a favorecer a vocês, está a favorecer a outra pessoa. A vocês só vos está a prejudicar. Mostra-me, por favor, amor e família, a carta. O que é esta mensagem, ou esta comunicação, estas documentações? Olha, são muitas, mas eu até vou aceitá-las, gente. Vocês têm a carta da temperança. Olha, amei o de pendurado, porque o de pendurado está invertido, o que me mostra que há ideias, soluções. Se vocês, gente, esta comunicação ou esta informação, seja ela escrita, porque normalmente carta ela remete muito a coisas escritas, mas hoje em dia, como temos tanta facilidade de mandar um texto, um e-mail, uma mensagem do WhatsApp e por aí fora, eu vou-me remeter a uma mensagem, a uma comunicação, a uma informação que vem até vocês que tem a ver ou que envolve amor e questões familiares, ou questões familiares. E é como se dissesse assim, as primeiras duas cartas que saiu foi temperança e o de pendurado invertido, como mostra aqui, iluminação, solução, ok? Encontrar a solução. Mas para isso vocês vão ter que estar muito conscientes do vosso passado. O que vocês... Porque a temperança, ela é uma carta de alquimia. Ela tem que transformar tudo aquilo que nós já vivenciamos em sabedoria, em compreensão, em paciência. E é isto tudo que vocês já vivenciaram dentro desta informação que vem aqui, que às vezes é um tentar de repetir os mesmos ciclos, ou uma situação muito idêntica que vocês já possam ter vivenciado. É como dissesse, esta experiência já vivenciada, ou a experiência já vivenciada, será uma
quase como se fosse uma ponte de arremesso à solução que vocês necessitam. É como se já vivenciastes isso, ou já experimentasses isto e não deu resultado, então tu já tens a resposta. Para que é que vais repetir o mesmo? Porquê é que vais repetir o mesmo? Porque se vocês forem a repetir o mesmo, não vos vai levar a nada. As de ouros invertido e rei de copas. Rei de copas não. Sim, rei de copas invertido. Eu pensei que era o cavaleiro. Rei de copas invertido. Estão invertidas. Por isso é que eu vos digo, as duas primeiras cartas para mim são as cartas em que vos dão um impulso a vocês. É experiência, balance, significado, encontrar a paciência, mas acima de tudo, encontrar o caminho dentro das experiências já feitas ou dentro das oportunidades já dadas ou dentro das tentativas já procuradas, porque é algo, como eu digo, que reluz, mas não é ouro. Reluz, mas não é ouro. Porque este rei de copas invertido mostra realmente emoções descontroladas, falta de maturidade emocional, sentimentos, motivações ou emoções ocultas. E é proposta que pode saber do tal início, ou da tal oportunidade, ou do tal recomeço, ou do tal projeto, ele não vai dar efeito. Porque não há firmeza no que se quer. Quando não há firmeza no que se quer, por mais, se eu vier assim, eu venho com firmeza sentimental daquilo que eu quero. As coisas têm 70% de pernas para andar. Digamos assim, pernas para andar. Agora, se eu venho instabilidade emocional, eu próprio, há sentimentos que eu guardo, ou estou numa ansiedade, numa repressão, numa certa necessidade também emocional, a proposta que eu trago nem será boa para mim, nem será boa para ninguém. Porque eu venho para quê? Para comatar a minha falha. Eu venho para comatar a minha falha, oferecendo aquilo que me falta àquela pessoa que lhe falta também. Por isso é que eu estou a dizer e volto a repetir. Atenção às pessoas, às parcerias que de alguma forma vêm com o intuito de se autofavorecer e não tanto para favorecer o coletivo ou vos favorecer a vocês. Fica o recado. Por isso o caracol, lentidão, e às vezes é preciso recolher dentro da carapaça, não só pelo sinal da proteção, mas para ter tempo de refletir. Mostra-me, por favor, trabalho ou estudos. A lua. Trabalho ou estudos, por favor, a lua. O carro. Gente, a nível de questões de trabalho e finanças, é como eu digo, eu vejo realmente algo a desenvolver-se de uma forma positiva. Aqui até me pode mostrar a realização de alguns projetos, de alguns sonhos, de alguns desejos, através da vossa confiança, autoconfiança, empoderamento, o vosso autocontrolo. Porque a carta do carro, ela fala realmente em mudanças ou transformações super positivas. Ok? Super positivas. A vossa parte emocional, por isso é que está ali aquele desgaste dos ratinhos, eu acho que é o vosso calcanhar, ou será o vosso calcanhar de Aquiles no mês de novembro, gente. No mês de novembro. Vamos ver o conselho da espiritualidade, o caracol. Mostrem, por favor, o caracol, a mensagem da espiritualidade, por favor. Cavaleiro de bastos. 6 de ouros. Cavaleiro de bastos, aqui pode-me realmente mostrar para vocês não agir de uma forma imprudente, ou de uma forma demasiado energética, demasiado confiante,
ou a pessoa ou a situação com quem vocês estão a lidar está a exigir de vocês algum tipo de pressa, de movimento rápido, de ação rápida. Não façam isso. Isto é o conselho da espiritualidade. Sejam como o caracol. Levem o tempo que for necessário. Não cedam à pressão, porque isto pode ser uma pressão. O cavaleiro de baixo pode exercer pressão através do charme, através da necessidade de vocês tomarem uma atitude ou uma ação, através da energia ou a motivação de aventura. Cuidado com o entusiasmo excessivo, seja da vossa parte, seja da parte da situação ou da pessoa que de alguma forma a espiritualidade diz para ter muita atenção e acima de tudo dar tempo ao tempo. A mensagem do vosso mês geral. Olha, a carta do casamento. Eu digo que é o vosso lado emocional, gente. Eu digo que é o vosso lado emocional. A carta do casamento e diz assim: tu estás atraindo atraindo um preenchimento. Olha, eu ainda agora não falei que é como se esta pessoa viesse para preencher, para saciar aquilo que lhe faz falta, dando a entender ao outro que está oferecendo aquilo que faz falta ao outro. Estão-me a fazer entender. É quando eu chego a saber e digo assim, eu estou com a carência emocional e digo assim, eu te amo muito, desta vez é aquela vez definitiva, mas eu venho com o intuito de saciar a minha carência. Mas a pessoa a quem eu estou a oferecer isto, se estiver na mesma carência que eu, mesmo que esta oferta não seja nada para mim, para esta pessoa vai ser tudo. É isto que eu estou a tentar explicar, gente. Olha, a carta do casamento, e diz assim, tu estás atraindo um preenchimento emocional e amor incondicional. Eu falei que há aqui uma grande carência emocional, ok, gente? Cuidado para não vos roubarem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, através de parcerias que às vezes, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira gente, e eu já passei por isso, e acho que alguns de vocês também já, e outros estarão a passar, a gente tem que avaliar muito bem o que foi vivido, as oportunidades que foram dadas, para sair do sacrifício, sair do sacrifício e tornar a mente clara para uma decisão, para um objetivo, para ver as coisas numa perspectiva totalmente diferente e direcionada ao futuro. Ok? Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, volto a repetir, soltem ao universo. Às pessoas que procuram de alguma forma ter um conselho, um direcionamento direcionado a si próprio como uma consulta privada, abaixo do vídeo vocês encontrarão os meus contactos, tanto para fazer consulta privada, mapa astral ou mapa cabalístico. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.